E aí, meus amigos e minhas amigas, eu sou André Guerra, responsável pelo Preparatório para o Futuro, que está sempre à disposição de você para te preparar da melhor forma possível para a prova oral. Hoje tivemos o quinto e último dia da prova oral de cartório de Minas Gerais, edital 2018. Esse vídeo eu vou falar todas as perguntas e depois farei um outro vídeo tecendo algumas considerações pessoais sobre esse concurso, tá? E vocês já ficam convidados para assisti-los e depois comentar o que você acha. Eu fiquei feliz porque muitas das perguntas estavam aqui no nosso material, esse material maravilhoso, escrito, que os alunos têm acesso. Mas vamos começar. Hoje, o Sérgio, na parte da manhã, ele perguntou sobre o ITBI, para falar um pouco sobre o ITBI. E qual o momento da transmissão do bem para a cobrança do ITBI. Os notários e registradores podem ser sujeitos passivos do ITBI? Qual a responsabilidade dos delegatários? A responsabilidade do tabelião é igual à responsabilidade do registrador? Cabe ITBI na usucapião? A dissolução do condomínio gera ITBI? Fale sobre a progressividade do ITBI. O ITBI tem natureza real ou pessoal? Por que o STF permite a progressividade no ITCD e não no ITBI? Agora, o Dr. Rodrigo. O que é escusa absolutória? Você pode dar um exemplo de escusa absolutória? É um instituto próximo do perdão. Ele estava dando essa dica. O que é imputação objetiva no modelo de responsabilização criminal? Como se afere a imputação objetiva? Nos últimos feriados de Minas, morrem mais gente do que em ataques terroristas. Morreram mais gente, né? A Polícia Federal, ela começou a fazer blitz e parar todas as pessoas indiscriminadamente para que elas fizessem o teste do bafômetro. O condutor é obrigado a usar o bafômetro? Onde está previsto o princípio da não obrigatoriedade da autoincriminação? Na outra banca, a banca número 1, o Nicolau perguntou sobre empresarial. Defina sociedade em comum. Ela tem capacidade processual? Quem responde pelas obrigações da sociedade? No processo de execução, algum sócio responde de forma diferente dos demais? O que significa não arguir benefício de ordem? Quem tem capacidade de testar? Aí ele passou pelo direito civil, né? Essa capacidade segue as mesmas regras da capacidade civil? Uma pessoa com 17 anos que quer fazer um testamento, você como tabelião, tomaria alguma cautela a mais? Agora, o Alan. O Alan perguntou sobre a lei de alienação fiduciária. Ele perguntou o que ocorre se o devedor não pagar. Não adimplido no prazo o pagamento, qual direito surge para o credor? O direito de consolidação é um direito subjetivo ou potestativo? O credor consolidou a propriedade. Não havendo interessados no primeiro leilão, o devedor pode fazer alguma coisa até o segundo leilão para evitar que o imóvel seja leiloado? E aí, supondo que comparecem o credor, o devedor e um terceiro interessado após o primeiro leilão frustrado. Todos querem que o imóvel seja vendido ao terceiro por valor suficiente para cobrir os débitos. Você lavraria a escritura da venda? Quem seria o vendedor?
o que seria o papel do devedor, no caso, e do comprador? A ITBI na constituição da alienação e na consolidação. No cancelamento da consolidação a requerimento das partes, a ITBI. E agora, na banca número 2, o Dr. Humberto pediu para explicar as diferenças entre cédula de crédito rural, de produto rural e de produto rural financeiro. Na cédula de crédito rural, qual deve ser o vencimento? É necessária a assinatura do credor na cédula de produto rural? Quais as garantias cedulares previstas na cédula de produto rural? Após uma emissão da CPR, ela pode ser alterada? A cédula de produto rural, ela pode ser alterada? Como se dá o aditivo? Existe cédula de crédito rural sem garantia real, cedularmente garantida? Qual o nome? Agora, a Lilian, ela começou pela pergunta: o que é execução coletiva residual ou subsidiária? Seria possível essa modalidade? E como fazer a liquidação no caso? É possível uma liquidação individual de uma ação coletiva? Qual a modalidade de liquidação se utilizaria na liquidação da execução coletiva? Onde seria proposta a liquidação individual da execução coletiva, no caso da sentença genérica, né? Esse cumprimento de sentença da execução subsidiária geraria bis in idem se os interessados buscassem a liquidação individual? Então, essas foram as perguntas da parte da manhã. Agora, vamos passar para a parte da tarde. E o Nicolau, ele perguntou: o administrador da sociedade pode alienar bem imóvel da empresa? Qual a medida a ser tomada pela incorporadora após a incorporação de sociedades? O Alan disse, né, que em 1999, um cartório de notas da capital lavrou uma escritura pública de união estável. E a parte, ela vai até o cartório hoje, né, e disse que perdeu a escritura e precisa de uma original, mas precisa ser eletrônica para ser enviado para a Itália. O Alan gosta muito da Itália, já tem 2 bancas que ele dá exemplo só da Itália. O que deve ser feito? Como se assina o documento eletrônico? Você pode apostilar o documento que você mesmo emitiu? Você vai entregar algum documento à parte? O que é o apostilamento? Como ele era feito antes de existir o apostilamento no Brasil? Você é tabelião de notas e comparece um chinês com um tradutor juramentado e quer lavrar um testamento público. Você lavra? Berto perguntou, né? Em um terreno de 1.000 metros quadrados. Tem 4 proprietários. E eles querem a divisão por 4, né? Para ficar cada um com um de 250 metros quadrados. Apresentada a escritura no RI. Quais atos devem ser feitos? Como registraria a divisão e como seria a cobrança, com ou sem conteúdo financeiro? O requerimento do interessado para alterações precisam de firma reconhecida, alterações de nome do logrador, CPF ou coisa parecida? Outro caso. Em 1989 foi criado um loteamento irregular com 360 lotes, mais ou menos, lotes com 80 metros quadrados, com 360 metros quadrados, e ele é ocupado por população de baixa renda e tem imóveis menores que o mínimo legal. O que o município pode fazer para regularizar isso daí? Quais as espécies de reurb? Existe algum marco temporal que obste a flexibilização do tamanho do lote?
A Lilian perguntou: um tribunal local afastou, em sede de apelação, o fundo de direito, afastando assim a prescrição, porque o tribunal identificou que o autor interpôs um procedimento administrativo no prazo legal que suspendeu a prescrição. E por isso, né, afastou a prescrição no caso. O processo voltou para o juízo em primeiro grau e o juiz entendeu que o procedimento administrativo foi proposto intempestivamente e por isso teria havido a prescrição. Qual medida pode ser utilizada pelo autor? No caso era a reclamação, então as próximas perguntas foram sobre reclamação. Fale sobre a reclamação. A quem compete o julgamento da reclamação em face de decisão da turma recursal do juizado especial que atente contra a decisão vinculante do STJ, diante da ausência de turma de uniformização. A reclamação deve ser proposta antes do trânsito em julgado. Esse raciocínio pode ser levado para decisões interlocutórias, que caberia reclamação até a preclusão dessas decisões. Uma ação anulatória de débito tributário foi provida pelo TJ, mas a Fazenda não cumpriu a decisão. Cabe reclamação nesse caso? A decisão do juizado especial, né, que atende contra a decisão vinculante do STJ. O STJ entende que a reclamação deve ser dirigida ao próprio TJ local. Você vislumbra a violação de algum princípio, no caso? Passando para a próxima banca, o Sérgio, ele perguntou, direito administrativo, fale sobre bens públicos. Os bens de uso comum e especial podem ser alienados? Os bens de uso especial podem ser de uso particular? Pode ter uso cobrado? Os bens públicos podem ser onerados? Podem ter transferência de bens públicos afetados entre entes públicos? Como é feita a alienação para particulares? Fale sobre as terras devolutas. Como transferir os imóveis a terceiros? Esses imóveis a terceiros. A legitimação de posse tem requisitos? Fale sobre a responsabilidade da administração em caso de omissão. E, por fim, o Dr. Rodrigo. A prescrição da punição retroativa leva em conta a pena em concreto ou a pena em abstrato? O que é a modalidade retroativa? O que seria a prescrição em perspectiva? Qual a pena levada em consideração? Caso adotada, ela seria benéfica para a administração pública? O artigo 121, parágrafo 3º, é um homicídio qualificado por tortura. A lei de tortura também prevê a qualificação por morte. Qual a diferença desses dois crimes? Os dois crimes são inafiançáveis? Se presos em flagrante, eles podem ser beneficiados por liberdade provisória? Quais as características do sistema acusatório no processo penal? Um promotor que não participou de uma audiência e constou a ausência, né, porque ele estava verificando outros assuntos profissionais, não conseguiu, né, evitar o acontecimento dessa audiência e o juiz quis fazer a audiência. O juiz poderia designar outra pessoa para o ato? O juiz pode perguntar na vez do MP? Então, pessoal, esse foi o último dia, né? As perguntas da parte da tarde, as perguntas da parte da manhã. O que você achou dessa banca? O que você achou da prova aqui de Minas? Eu vou terminando esse vídeo por aqui, porque depois, num novo vídeo, aí sim,
eu vou tecer algumas considerações sobre aquilo que eu observei em todos os dias, tá certo? Então eu sou André Guerra, sou responsável pelo Preparatório Pro Futuro, estou à disposição de vocês para ajudar naquilo que vocês precisarem, tá certo? Então um grande abraço e até a próxima, meus amigos!